Vamos ver o que é isso aqui, mano. Analisando a lore da Yunara. A gente conhece o Celp. Já vi vários vídeos Exatamente. dele explicando aquele resumo da lore de tal personagem. Resumo da lore Já vimos, sei lá, dos personagens que já tem no LoL, né? A Yunara Sim. lançou novo. A gente só viu o visual dela e o que ela faz, né? Que ela tem umas É. bolas, ela dá uma DC, ela dá tiro com as bolas. É isso, ela Ela, dá. ela luta com o Dá Gifu com bola. bolas. É, com Gifu com bola, sei lá, dá soco, Ela dá bolada na casa dos soco bolado, é o Gifu soco bolado. bolado. É da Exato. hora. A gente só não sabe a história dela, não faço ideia. Eu sei que ela também é serva, não, ela é aprendiz de um Darkin, isso eu sei. Aprendiz de um Darkin? É, isso eu tô ligado. Que mostraram ela com o Darkin. Caraca. Tá, vamos ver. Salve rapaziada, Celp na voz e boas-vindas a mais um vídeo. E hoje o vídeo é sobre a Yunara, a nova personagem do League of Da hora pra Legends. caralho, Ela legal. tá por aí Yunara já tem um bolada. tempinho Ela, e eu da tô hora. enrolando pra fazer vídeo dela. Então como o LoL em si tá meio parado e só tem ela pra falar, vamos falar dela então. Esse vídeo Tá. aqui não vai ser um vídeo de história, né, daqueles que eu conto a história do boneco, vai ser mais um vídeo de conversa. Vamos trocar uma ideia aqui sobre a Yunara. Vamos dar uma olhada na biografia, discutir a lore dela, ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Eu particularmente não liguei muito pra Yunara, pra não dizer que eu caguei completamente pra essa personagem, mas tem algumas coisas da biografia dela que vale a pena comentar, então vambora. Seu like é Tá. importante pra ajudar, não esquece dele e dá aquela hypada se estiver vendo pelo celular. Então, vambora. Exato. Vamos começar pelo básico então. Quem é Yunara? Yunara é a 171ª campeã do League of Legends. Ela é uma atiradora da rota inferior com um gameplay bem simples e direto ao ponto. A Em gente já termos de sabe. lore, que é o que eu Ela tá discuto cabal. aqui, ela vem de Ionia. Isso fica bem evidente Ah, pelo isso aí, design da campeã. precisa Porém, nem ela não vem da Ionia que nós saber a conhecemos história. hoje. Ela vem de uma Ionia ancestral, uma Ionia do passado. Ela tem pelo menos 1000 anos de idade. Yunara era da porra! Ordem dos Caralho. King Ko, a Imortal? mesma ordem de Shen e Zed antes do Zed virar o Mestre das Sombras. Isso por si só eu já achei bem interessante por demonstrar que a Ordem dos King Ko não é um negócio tão Pô, essa recente. aí é Na muito verdade, mais- já era um negócio em Ionia desde... Esse negócio da ordem do Zed, do Shen, eu pensei que era um bagulho que eles tinham criado recente. Aparentemente tem antigamente também. É. O que tu falou ali? Não, visual concept de arte aí da. Ah, concept art. Esse aqui a gente não tinha visto, Da hora não. pra caralho. Prefiro ela bolada. Não, ela Eles bolada é podiam massa pra caralho, mas esse aí também é legal. mostrar que a Olha o Ordem conceito dos de arte King Ko bonito. não é um negócio tão recente. Na verdade, já era um negócio em Ionia desde antes da Guerra Dark. Então é uma ordem Caralho, uma antiga, bazuca. bem ancestral, que com certeza foi mudando Verdade. e se adaptando ao longo do tempo. Zed abandonou a Ordem dos King Ko para fundar a Ordem das Sombras, uma ordem de ninjas que usa magia das sombras, que era proibida pelos King Ko. Porém, a Yunara nos revelou mais uma coisa interessante sobre isso. A Ordem dos King Ko antigamente usava magia das sombras, porque a magia das sombras só foi proibida depois das guerras. Faz sentido, né? Porque o Zed achou a caixa com o poder das sombras meio que escondida, né? É, lá nos King Então, provavelmente eles usavam, aí deu merda, Para de usar. aí pararam de usar e deixaram escondido. Aí o Zed usou e virou o demônio. As rúnicas que aconteceram bem depois da Guerra Dark. E pela interação dela com Zed, Você manteve nossas técnicas vivas. Admirável. a gente Ó. percebe que era algo Imagina. bem usado pelos King Ko antigamente. E outra coisa, a Yunara não era só dos King Ko, ela era o Punho das Sombras, o cargo que, se a Akali Ué. não tivesse ido de adolescente rebelde, seria dela atualmente. E é curioso o fato de que a Akali e a Yunara são basicamente o oposto uma da outra. Enquanto a Akali é mais rebeldezinha e solitária, a Yunara é dedicada e firme. Ela é extremamente devota a Ionia e se mantém em seu dever. E a biografia da Yunara menciona o juramento que é feito pelo Punho das Sombras ao Olho do Crepúsculo. Aniquilarei todos que romperem o equilíbrio, podarei qualquer fraqueza e praga da árvore. Não servirei a nenhum deus falso ou Kamei, não permitirei que meus sentimentos atrapalhem o que deve ser feito. Caraca. Além disso, a arma da Yunara se chama Aion Erna e é uma antiga relíquia King Ko. No caso, a arma dela Aion são essas Erna. bolas aí. Falando sobre a história dela em si, é uma versão um tanto quanto distorcida da história, do que realmente aconteceu. Aquele quadrinho lá que fala que teve a tal Guerra dos Falsos Kamei e ela foi até um grande espírito pra buscar ajuda e juntos ela e esse espírito acabaram com os falsos Kamei Ah lá. e depois o próprio espírito se revelou um deles Esse é o Darkin que tá falando? É. e ela se selou no reino espiritual. Segundo a própria Yunara, essa história tá muito errada.
Tem um pouco de verdade, mas não foi nem de longe isso que aconteceu. Primeiro que falso Kamei não existe. A Yunara sabe o que é um Darkin. Na biografia dela, que são páginas do diário dela, ela usa o termo Darkin e os chama da forma como eles costumam ser chamados, os Caídos. Inclusive, quando você abre a página do universo dela, tá lá, Guerra dos Falsos Kamei, um nome dado por aqueles que não entendem nada do que falam. Caraca. Segundo, isso Caralho. aqui talvez seja alguma parte da história que esteja faltando e que a Wright vai revelar mais pra frente. Porém, a biografia dela não menciona a Glyve Darkin. A página do universo fala apenas que ela passou séculos isolada no reino espiritual, treinando com as armas dela, que tem um nome muito chato de falar, então eu não vou ficar repetindo aqui. Porém, na biografia dela, a gente vê isso. A gente vê que, primeiro, ela foi mandada pra ser a protetora de um tal Templo do Crepúsculo, um lugar que é completamente isolado e praticamente ninguém sabe da existência dele, e aparentemente essa tarefa era muito chata, porque na página seguinte fala que ela estava com muito tempo livre e aproveitou esse tempo livre para treinar. E assim ela descobriu usos não letais para a sua relíquia. Além disso, durante seu tempo no reino espiritual, ela lembrou bastante de um tal Mestre Lau, que das duas uma, ou é o mestre da Yunara especificamente, Mestre que eu acho mais Lau? provável, ou ele era o mestre da Lau. ordem toda. Ó, pra quem está acompanhando LOLzinho aí, BRTT, né, está jogando o jogo Souls-like, né, e E ele sempre manda um Lau. ele sempre manda o LAU, né, então, Então né, ela tava treinando com o BRTT? pra quem conhece, manja aí do LOLzinho, já sabe de onde veio o Tal LAU, né. Mestre Lau, que das duas Mestre uma, ou é Lau, o velho. mestre da É, Yunara BRTT, especificamente, que eu acho mais mano. provável, ou Lau. ele era o mestre da Lau. ordem toda e já estava preparando seus aprendizes para a guerra, e avisou para não lutar diretamente contra os Darkin. Só que é exatamente nessa parte que a biografia da Yunara fica interessante, porque esse tal de Lau aparentemente encontrou uma velha conhecida Esse nossa. Lau não dá, Sob o não. luar, eu avistei um servo dos caídos. Apenas um, bem no ponto cego de Lau. Eu me esgueirei pelas sombras e o abati. Lau se virou com um sorriso orgulhoso. Porém, Não ao dá, ver o símbolo véi. estampado Ouve esse LAU é BRTT, LAU! na túnica do homem morto, o terror distorceu suas feições. O sangue, ela virá atrás de nós. Arrancou-me as luvas e as limpou nas vestes esfarrapadas Eita. dele. Com os olhos, mandou-me correr. Foi então que a vi. Lau se posicionou para enfrentar nossa inimiga imortal, mas não teve a mínima chance. O que ela faz com as Adeus, pessoas terror. é algo que eu gostaria de nunca ter testemunhado. Caralho. No entanto... E aí corta. Rapaziada, vamos juntar os pontos aqui. Darkin fêmea, mais sangue, mais Ionia, mais o maluco ficou em choque quando viu quem era. Se essa parte da biografia não estiver se referindo a Zolani, então eu sou um motor de Celta. Zolani era verdade. conhecida por ser uma Emomante poderosíssima. Zolani. E durante a Primeira Guerra Emomante, Darkin, tá ela ligado? tentou parar o conflito dobrando outros Darkins à sua vontade a partir do sangue. Como uma mestra Emomante, a forma como ela deve lutar deve ser um negócio grotesco de nojento. Exatamente. Então a Yunara não só teve o mestre assassinado por Zolani, como aparentemente ela era uma das Darkins mais temidas pelos mortais que os enfrentavam. As duas próximas partes da biografia não tem muita coisa interessante. Essa próxima se passa depois da guerra, onde ela renuncia sua função de Punho das Sombras e passa a ser a protetora do Templo do Crepúsculo, como eu comentei. Na próxima passagem, porém, ela tem um sonho. Tem skin de Pulpari? Patinho? Não é Pupar, é de Terma. Ah, aquela das águas termal, né? Que a essa é Ari ganha dela. skin. Sim. Aí tem os patinhos, as bolas dela, essa daí é da hora. É, bora Pra pra- o Leque Darkin. Lembram dele? Nossa, Lá do Darkin é falecido loucura. Legends of Runeterra? Tem um vídeo aqui no canal sobre Não lembro essa disso aí, segunda Guerra Darkin, essa expansão dos Darkins do lore, e eu menciono ele lá. Inclusive, quem devia proteger ele nessa história era o Shen, mas enfim. O jeito que ela descreve dá a entender que aparentemente era um pesadelo, e que quando ela matou os seguidores de Pra, ela retornou ao templo e encontrou um desconhecido com vestes estranhas. Esse desconhecido muito provavelmente sendo o próprio Shinzao. Nisso, ela se questiona se aquilo realmente foi só um sonho ou uma visão ou profecia, porque o Templo do Crepúsculo, como eu mencionei, era um lugar completamente isolado e ele deveria ser protegido de qualquer influência externa, isso incluindo os sonhos. E isso fez com que Yunara abandonasse o seu posto como protetora para buscar respostas, indo atrás dos remanescentes da Ordem, entre eles o Kennen, que inclusive já era quem ele é atualmente lá na época da Yunara. Ele sempre foi o Olho da Tempestade, aparentemente. No caso, a continuação da
da biografia dela se passa naquele minigame do Shinzao, do Client, que ela encontra Caraca, o Shin aquele e os minigame. dois se unem Caraca. pra enfrentar demônios espirituais que estavam infestando o local. O Florescer Espiritual é um festival, né, uma época do ano, em que os portões do reino espiritual se abrem e os dois mundos ficam muito mais ligados. Então os espíritos meio que, né, surgem assim. Eles, né, florescem, por isso Florescer Espiritual. O que eu entendi da história é que, aparentemente, nesse florescer, alguma coisa perturbou Ionia. Provavelmente, né, os planos da LeBlanc. E isso foi o Exatamente. suficiente não só pra trazer mais demônios do reino espiritual, mas também pra Minigame, a gente não tinha É. visto esse. Fala que ia ter um beat up. Não tinha visto. Joguinho de luta aí com ela, o Shinzao e ela. Pô, da hora, ó. Tem É. vidas, do poderzinho. reino espiritual, Legal, mas também legal. pra trazer a própria Yunara de volta. Inclusive, o Ataka aparece em uma parte do Caraca, minigame, Atacan. então eu acho que a LeBlanc já deve estar por aqui. O fato é que, no final do game, aparentemente, o Templo do Crepúsculo foi descoberto de alguma forma, mesmo que ninguém devesse saber sobre sua existência. E talvez seja esse templo que a LeBlanc esteja procurando, seja esse Faz templo sentido. que ela precisa pra chegar até a arma Dark. O fato é que no final do minigame, a Yunara se junta com Kennen e os dois levam Shinzao até o próximo teste, que só será descoberto quando essa história avançar mais. E essa tão é a testando o Yunara. Shinshao. Eu levantei algumas pontas aqui e é isso. Eu vou Obrigado no quem viu Shinshao. o vídeo, boa noite. Hã? Rework no Shinshao. Será? Será? É isso, acabou. Eita. Não, voltou pro começo. É. Não foi pra outro, não. Pô, da hora, legal a história Não, dela. não sabia da história dela. Tem uma conexão com o Darkin, né? Talvez a Solane, talvez. É. Será que ela vai ser a Solane, uma próxima? personagem do caralho que teve no Loja of Frontier que não aproveitaram. Que não aproveitaram e tá demorando pra sair, mas pelo que a gente sabe, vai sair um Darkin de lança, né? É. E na teoria é o Darkin que a LeBlanc quer pegar daqui. Pelo que eu sei. Mas é isso, da hora, interessante. Bem curtinha a história dela, não tem tanta coisa. Mas tem Sim. referência a vários bonecos, né? Tem Zed na história. Tem ligação com bastante personagens de Ionia e com Darkin, né? Vamos ver se sai sair mais alguma coisa de história, né? Porque o que a gente tem que é a lore do minigame só, aparentemente, né? Sim. A mais. Mas é isso, eu vou deixar meu like, já tô inscrito no canal do Celp. Muito bom o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no YouTube, quem estiver vendo por aí. E comenta o que vocês acharam da boneca nova, que a gente não jogou com ela ainda, né? Uhum. A Yunara. Se ela tá bom, ela só tá nerfada, né? Sei lá, nerfada. Exatamente. Deixa o like e se inscreve, senão o Zed vai te combar. Exatamente. Tá maluco, velho. Zed não, Zed é ban. Zed é ban. Se você se tirar a sombra do jogo, o Zed é banido? É verdade, o Zed não funciona. Ele só dá ataque Sombra? básico. Só dá ataque básico.